Boa noite, a paz seja com todos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Depois disto, havendo uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, lá próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarara de qualquer enfermidade que tivesse. Ali havia um homem há 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava lá nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar sã? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, ponha-me no tanque, mas quando eu vou, desce outro na minha frente. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E agora vamos lá para Mateus, no capítulo 14. Encontraram? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. 35 e 36 também. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a sua orla da sua roupa, e todos ficaram sãos. Senhor, te dou graças e te louvo, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e o Senhor tem manifestado o teu poder. Pela graça do teu poder, Pai, me coloco como instrumento, capacitado pelo teu Espírito, Pai, para que não haja nem eu falando e toda a minha capacidade humana caia por terra, mas o Senhor venha e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vemos 2 textos bem distintos, e eu quero falar com vocês sobre 2 lugares. Um é o tanque de Betesda e o outro Genezaré, lugar onde o Senhor operou grandes milagres. Esses 2 lugares tinham algo em comum. Eles eram semelhantes, os 2 grupos, porque todos eram judeus. Na maioria deles, eles eram judeus, tanto no tanque de Betesda como em Genezaré. Outra semelhança é que todos estavam marcados, estavam naquele lugar, ou em Genezaré eles foram para aquele lugar porque eles estavam enfermos. Então, as 2 situações dos 2 lugares, a enfermidade era constante naquele meio. E o terceiro, Jesus passou nos 2 lugares. Jesus esteve nos 2 lugares. Só que em Genezaré, como nós lemos, aquele povo se reuniu porque ouviu falar de Jesus. E eles foram para aquela região. E já estava lá, recebendo a cura da parte de Deus, da parte de Jesus, pediu para que ele continuasse lá, e eles saíram por toda a região, por toda a circunvizinhança, para que viessem e todos fossem curados. Eles estivessem ali porque Jesus estava ali. Só que o tanque de Betesda, ele tem uma outra particularidade. Jesus passou lá, entrou e saiu. Se ele não tivesse curado aquele homem, ninguém saberia que ele esteve lá. E eu creio que no momento que aquele homem foi curado e levantou-se, pegou a sua cama e saiu, quem reparou eles que estava cometendo algo de errado foram os líderes, porque era sábado. No capítulo 5, no versículo 12 e 13, a gente vai encontrar isso, que as autoridades, eles questionaram: mas por quê?
você está andando hoje? Porque hoje é sábado, hoje não lhe é permitido carregar peso. Então o único que percebeu isso foi a liderança. Aí isso começou a me chamar a atenção, porque esse homem jazia lá 38 anos. 38 anos é uma geração. Até a década de 70 era uma geração de uma vida de um brasileiro, que ele morria por volta dos 50 anos. Eu fiquei pensando, 38 anos enfermo num lugar, numa expectativa de algo que acontecia, porque o texto nós não encontramos se realmente pessoas foram curadas nesse tanque de Betesda. O texto bíblico mostra que é algo que foi passado, mas se efetivamente acontecia, a Bíblia não garante isso, porque esse homem já estava há 38 anos lá. E o que eu comecei a observar e perceber, que nós podemos ter duas vidas, estar em dois lugares muitas vezes, e muitas vezes nós não nos apercebemos que nós estamos caminhando para um desses dois lugares, onde o poder de Deus é operante e onde o poder de Deus passa desapercebido. Porque na vida desse homem do tanque de Betesda, algo que me chamou muito a atenção é que ele estava de olho, ele estava ouvindo, ele ouviu e estava cerca de esperar o milagre de um lugar que havia um movimento em certo tempo, para que o primeiro que fosse descer as águas, esse seria curado. Nós percebemos que neste lugar há um individualismo total, há uma condição única, exclusiva minha, daquele homem. Se aquele homem não fosse no momento certo, na hora certa, ele não seria curado. E ele passou 38 anos desta forma, esperando um momento para que ele fosse curado. E eu fico pensando, se jogasse uma pedrinha na água, tivesse um lá, alguns cairiam dentro da água, porque o anjo não passava em hora marcada, era ao tempo que se quisesse passar. E esse homem esperando há 38 anos, enquanto que do outro lado, em Genezaré, quando souberam que Jesus ia passar, então o povo soube que Jesus estava chegando. Eles conheciam Jesus. E Jesus chegando naquele lugar, há um movimento das pessoas de ir atrás dos doentes, de se moverem um pelos outros para que haja cura em Jesus, porque Jesus curava. Naquele ponto as pessoas se uniram a chamar todo mundo e todos foram curados. Enquanto que nesse lugar, o homem esperando há 38 anos, ele teria que, pelas suas próprias condições, sua própria motivação, vencer todos os obstáculos para se jogar nas águas e sair curado. Além de ser o primeiro, era uma única cura que haveria, talvez em 1 ano, 6 meses, a Bíblia não fala quanto tempo é, mas seria um momento de um indivíduo só. Então esse indivíduo, ele teria que estar fixado todo o tempo olhando para aquela água, preso. E esse homem viveu 38 anos dessa forma, esperando o movimento onde, no momento em que Jesus fala com ele, algo muito interessante acontece. Esse homem, eu creio que ele já não tinha expectativa nenhuma de ser curado mais, porque 38 anos se passaram. Talvez ele já não estivesse tão próximo mais do tanque. Talvez um pouco passados anos ele foi sendo colocado mais para trás. E ele ficava lá o dia inteiro. E a expectativa dele já não existia mais nada, porque Jesus vai falar com ele. E normalmente nós nos viramos a ouvir uma palavra da parte de Deus quando nós estamos rendidos na nossa situação. Quando eu não tenho expectativa de mais nada, eu recorro a Jesus. Eu ouço o que Jesus está querendo dizer. Porque esse homem
tirando para as nossas vidas, ele usou toda a sua vida, toda a energia pouca ali que lhe restava, ele usou ela inteirinha para a cura da vida dele. No momento em que isso poderia acontecer, um dia, 2, passados anos, certamente foi esfriando essa motivação, mas era a única referência que ele tinha para a cura. Ele não tinha outra referência de cura, porque ele estava focado numa cisterna, num tanque, numa piscina. E Jesus já estava ministrando, pregando por volta de 1 ano. Já tinha passado o ministério de Jesus. Então Jesus era falado. E por mais que a comunicação fosse lenta naquela época, chegava, porque em Genesaré chegou. E lá o povo ficou sabendo. Então a comunicação que Jesus, o Filho de Deus, estava andando, estava promovendo cura, e a cura acontecendo. E esse homem não soube de nada disso. Por quê? Porque ele estava fitado numa condição onde ele poderia ser vitorioso, numa condição própria, porque ele tinha que se jogar na água. E essa condição o fez permitir que Jesus enxergasse isso na vida dele. Porque Jesus vai falar com ele, e quando Jesus fala para ele: queres ficar são? Qual que é a primeira coisa? Ninguém me ajuda. Não tem ninguém aqui que me joga primeiro na água. Quando eu vou, significa que ele ia se arrastando, mas já estava saindo alguém da água. E Jesus enxerga que ele não tinha mais expectativa nenhuma para viver a bênção da cura. Então, ele se parece muito com a gente em alguns momentos. Nós, muitas vezes, confiamos naquilo que nós adquirimos, naquilo que nós conquistamos, nas habilidades que somos forjados, porque eu entro para uma escola, eu começo o meu mundo secular, lá pelos 15 anos, 16 anos, eu já tenho que definir qual é a profissão, qual é o profissional que eu quero ser amanhã, e aí eu começo a investir nesse profissionalismo, vou fazer doutorado, faço MBA, faço um monte de coisa, começo a falar línguas, e cada dia que eu acrescento algo na minha vida, mais eu crio expectativa de ter sucesso em cima daquilo que eu tenho adquirido como conhecimento, como adquirido como instrução para a minha vida. Isso tem que ocorrer, é fator preponderante na nossa vida, só que ele não é o essencial das nossas vidas. Porque à medida que eu me lanço a viver dessa forma, eu começo simplesmente a olhar para as minhas habilidades, a olhar pela condição que eu devo construir para que amanhã eu seja bem-sucedido. E fazendo isso, eu começo sem querer colocar Deus para o lado. E começo a olhar para a expectativa de uma sociedade onde, se eu fizer algo, eu sou bem-sucedido. Se eu não fizer, eu estou fadado ao fracasso. Por quê? Se a gente pegar profissionais que saem do Brasil para trabalhar em outros países, a maioria deles são formados em alguma coisa em faculdade. A maioria desses homens que vão trabalhar lá fora, porque as expectativas dentro do país deles não alcançam nada. E quando ele vai para lá, ele trabalha, ele conquista, trabalhando das 8 às 8. E ele vai conquistando. E passados anos, ele conquista algo que é material, mas a vida dele, que Deus queria dar tudo isso na origem dele, onde ele estava, ele não tem mais, porque ele se afastou. É importante, volto a frisar, temos que estudar, temos que nos instruir, mas a nossa fé, ela tem que ser colocada diante de Deus, porque senão as nossas vidas começam a ser frustradas. E eu não vou ser bem-sucedido porque eu não estou olhando para Jesus. Eu estou fazendo igual a esse homem, olhando para a circunstância que o mundo pode me dar, que o bom emprego pode me dar, que a situação do país mudando, eu tenho que vai te dar. O que vai te dar alguma coisa é se você estiver em Jesus. Se você não estiver, se nós não estivermos em Jesus,
eu posso ter a habilidade que for, eu não vou ter paz e não vou ser bem-sucedido na minha história de vida. Porque é muito importante ter uma vida social, conquistar, mas se eu não tenho a paz interior que me motiva a vencer as batalhas do dia a dia, se eu não tenho dentro da minha alma a paz de espírito para vencer o dia mal, porque o dia mal vem, o dia mal nasce para todo mundo e eu não estou isento de viver o dia mal, eu sem paz de espírito eu não vou ter vitória para o meu dia mal. E aí desencadeia toda uma condição. Quando você não está bem, atinge o emprego, atinge a família, vira uma condição onde todos ao nosso redor começam a atingir porque eu não estou bem. E que adianta ter uma grande empresa? O que adianta ser formado se a minha paz, aquilo que eu tanto procuro não é estabelecido dentro de mim, porque eu foco nas coisas desta terra? E aí as coisas começam a ser mais pesadas sobre a minha vida. O dia mal, ele começa a ser muito pior. Os dias de dificuldade, ele vai ser maior, porque eu não tenho paz de espírito. Porque é algo muito estranho para o cristão. Eu falo estranho, mas graças a Deus por isso. A gente cheio de problema. Você tem problema para dormir? Você que anda com Deus pertinho dele, você tem problema para dormir? Ou você deita e dorme, igual a minha esposa? Se a minha esposa sai para fechar a porta da sala, conferir se ela está fechada, quando ela volta, eu já dormi. Não dá tempo dela falar nem boa noite para mim. Se ela não falar boa noite a hora que ela for, e é só 12 metros, meu irmão. Então ela anda 24 metros, quando eu volto, eu já dormi. Por quê? Adianta eu não dormir? Preocupado, oro, agradeço ao Senhor, necessito, Senhor, da tua provisão, necessito da tua cura, necessito, e o meu socorro vai todo para Ele, das minhas necessidades. Genezaré, jogo todas as coisas para o Senhor. É Ele que pode trazer a paz, é Ele que pode trazer a cura, é Ele que pode trazer a solução do problema que eu estou vivendo. Enquanto que se eu me coloco nas expectativas desse mundo, como esse homem fez, talvez eu passe a minha vida não vivendo o que o Senhor tem para mim, porque eu estou focando nas coisas deste século, nas habilidades desse século, dizendo para mim mesmo: eu não consigo se eu não tiver, eu não posso, eu tenho e não consigo, preciso fazer mais alguma coisa. Você vai em busca de fazer mais alguma coisa, e o vazio continua dentro da sua alma, a cura não é estabelecida, e nós só passamos a viver uma plenitude de andar com Deus quando nesse momento acontece algo. O salva-vidas, quando você tem que ser salva-vidas, guarda-vidas, como é o procedimento para ele salvar uma pessoa que está afogada? Ele chega na hora que a pessoa está se batendo? Vocês já viram alguém salvar ou não? Nunca viram? Vocês nunca viram ninguém salvar? Quando uma pessoa está se afogando, ela precisa de algo para segurar. E ela, se você chegar para salvá-la, e você ser um ótimo nadador, se você não der uma porrada nela para ela desmaiar, ou esperar literalmente ela parar os seus movimentos de agitação, você não a salva, você morre junto com ela. Porque ela vai agarrar com você com tanta força que vai jogar você para baixo, para ela ir para cima, e os dois morrem. Se você perceber, os guarda-vidas hoje na praia, eles andam com uma boia nas costas. Porque quando eles chegam perto, a primeira coisa que eles fazem é tirar a boia e dar para a pessoa. Porque aí a pessoa agarra a boia e ela arrasta a pessoa para fora d'água. Não existe outra forma de salvar uma pessoa que está morrendo afogada. Eu vi um salvamento do pastor Henrique numa piscina olímpica em Campinas, nós estávamos disputando um campeonato, uma coisa das caras fabulosas assim. Ele nadava muito e nada muito, que ele viveu lá no Paraná, ele nadava muito. Ele pulou da piscina assim, irmão. Aí você só via ele por baixo d'água assim. Ele chegou por trás, pegou a moça
na cintura dela, e do jeito que ele pegou, a moça tentou agarrar ele colocou lá em cima da borda da piscina. Ele não deu tempo para que ela agarrasse ele, porque com toda a experiência que ele tinha de natação, de viver dentro da água, se ele não toma essa atitude de fazê-lo surpreendendo, depois ele contou: se eu fosse nadando por cima, ela me veria e ela agarraria em mim e eu afundaria. Então, o Senhor vem sobre as nossas vidas quando nós paramos de nos bater. Sabe aquele momento da sua vida que você talvez já viveu e respirou fundo e falou: Deus do céu, e aí fala: Deus, não aguento mais, cansei. E aí você olha para cima e fala: Senhor, me rendo ao Senhor. Aí tua vida começa a mudar, a tua história começa a ser transformada. E na nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós deixamos isso adormecer, e nós não confiarmos mais em Deus, porque pensamos que o nosso fazer vai resolver alguma coisa. Não. Estando com o Senhor, permanecendo no Senhor, eu tenho que ter a firme convicção que eu dependo dele para ser bem sucedido. Na minha caminhada com Deus, eu não preciso fazer nada a não ser crer no Senhor. O nada que eu falo é criar expectativas que aquilo é a solução para a minha história de vida. O que você não pode fazer, isso trocar. Você tem uma habilidade profissional, você tem uma capacitação e você confia nela, é errada. Confie em Deus, porque nós somos mordomo de tudo que é colocado nas nossas mãos. Toda habilidade que há sobre a minha vida foi Deus que permitiu que chegasse até você. Você tem um talento, foi Deus que permitiu que chegasse na sua mão esse talento. Você desenvolveu algo que você não sabia nada, Deus deu graça a você para que você se tornasse nessa área que você entrou, mas foi Deus que permitiu que você fizesse isso. E essa permissibilidade de Deus, eu tenho que entender que é Ele que me dá. Não sou eu que sou habilitado, eu sou um instrumento de habilitação a realizar aquilo que Ele colocou sobre minha vida, para a minha empresa onde eu trabalho, para as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu tenho que ter a plena convicção que é Ele que tem me dado isso. Porque quando eu não faço isso, eu começo a viver problemas. Eu começo a olhar somente para a capacitação humana. E fazendo isso, eu começo a largar Deus, mesmo estando com Ele dentro da igreja, mesmo frequentando culto a culto, mas eu começo a focar naquilo que é palpável, naquilo que é mensurável ao meu toque, porque as coisas do Senhor eu tenho que crer. Mas a fé vem numa atitude que eu tenho que ter a condição de crer. Mas eu não tenho fé. Mas você crê que o Senhor pode? Então a fé é de Deus, e Deus vai colocar isso sobre a tua vida, e você vai alcançar o objetivo que é impossível aos seus olhos, é inatingível, mas porque você tomou uma atitude de crer. Crendo, eu abri as portas para que Deus comece a operar na minha vida o realizar que Ele quer me dar. Porque toda vez que nós recebemos uma bênção da parte de Deus, é sempre maior do que aquilo que eu pedi a Deus. Nunca você vai ouvir um testemunho que Deus abençoou uma pessoa e essa pessoa vai dizer assim: foi exatamente igualzinho o que eu pedi para Deus. Todos os testemunhos que eu tenho ouvido sempre é: Deus me abençoou muito mais do que eu imaginava. Porque Ele tem algo reservado muito maior do que até aquilo que eu resolvi criar uma expectativa de milagre para viver. É muito maior do que o Senhor tem reservado para a minha vida. Seja Ele sobre a vida financeira tua, seja sobre a tua vida familiar, seja sobre os teus filhos, seja sobre todas as áreas da nossa vida. Eu preciso entregar na mão do
do Senhor. Mas essa condição, mas o meu marido, mas a minha esposa. Deixa Deus atuar. Eu ministrava aula de batismo e uma irmãzinha lá, ela se converteu e realmente Deus fez uma transformação assim, da água para o vinho na vida dela. Sabe, uma pessoa totalmente torta, de uma boca que nem lavando com sabão resolvia os problemas, para se tornar limpa. Era terrível, ela falava pra gente. E aí os filhos faziam assim. Mãe era assim mesmo. E ela se converteu. E a gente passou da aula do batismo. E aí num dia eu abri para pergunta. Ela falou: mas eu não entendo, Clóvis. Meu marido não vê a transformação. Eu falo de Jesus para ele não está nem aí, não quer. E fala que eu não mudei nada. Mas eu sei que mudei. Eu falei: sabe qual que é o problema? Você está querendo fazer o que Deus vai fazer na vida dela. Eu falei: larga, desse jeito, falei: larga o barco dele. Porque a tua vida, mesmo você sendo um casal, mesmo sendo uma só carne, vocês são duas pessoas. E cada um vai ser responsável de morar no céu ou não, mas é individual. Eu falei: larga o barco dele. Porque eu falei: eu vou ser bem franco com você. Eu acho impossível o marido não perceber que a mulher não mudou, no caso dela, ou que o marido não mudou, porque ela resolveu se relacionar com Deus. É impossível, não tem como. O que ele está fazendo, ele não está dando o braço a torcer. Ele não está querendo assumir e dizer que ela está indo no lugar onde o Deus lá daquela igreja, porque ele vinha de um outro caminho, a família vinha de uma outra estrutura religiosa. Então é quebrar paradigma, é quebrar a cultura do que ele aprendeu a vida inteira. E a mulher dele encontrou numa igreja cristã, numa igreja de crente, a transformação. Eu falei para ela: larga o barco dele. E eu tenho certeza, nós vamos batizar vocês dois no mesmo dia do batismo. Ela falei: larga, esquece ele. Eu lembro que demos as aulas e faltava acho que 1 mês e 15 dias, 1 mês e meio para o batismo. Faltando 3 aulas para vir, ele se converteu. E as 3 últimas aulas que nós tínhamos, ele participou com a gente. E eu lembro que eu dei uma aula em particular para ele sobre o batismo, e a gente já tinha dado, para ele poder descer as águas. E ela falou: Clóvis, quando eu tentei resolver do meu jeito, as coisas não andaram. Quando eu entreguei para Deus resolver, Ele resolveu. E é difícil você largar o que é seguro para acreditar que Deus vai te dar naquilo que não está nem formado. Só existe na tua cabeça. É largar o certo pela fé. E é o que Deus quer da nossa parte. O que Deus quer de nós é que nós acreditemos que Ele vai resolver todos os problemas. E não adianta criar marabalismo, fazer tudo que tem que fazer, novas ideias, mercado. Hoje tem uma onda no mercado que se abre o Face lá, é um curso atrás do outro de relacionamento, de alcançar o sucesso. Eu fico, é muita coisa. Se você for fazer isso, quem vai estar ganhando dinheiro é esse pessoal. Porque isso são coisas físicas. Isso, como instrução para a tua vida, é bom, mas não vai resolver o teu problema. Talvez resolva no momento, porque me passou pela cabeça quando alguém se jogava no tanque de Betesda, sendo verdade que a água se movia para uma parte do anjo, que a Bíblia não fala, sendo verdade isso, é um cara só que vai conseguir. Então é o primeiro e o único que vai sair da água curado. Se não, um engraçadinho jogou uma pedra e todo mundo pulou. Aí todo mundo sai. Quem foi curado? Quem foi curado? Aí eu fiquei pensando. E quando a gente pula na água, existem formas de se pular na água, formas de se jogar dentro da água. Se os amigos jogassem esse paralítico dentro da água, ele caísse igual uma prancha na água,
Aí a água é mole, é viscosa, mas da forma que você bate nela é a mesma coisa que ter batido no chão. Você pode ter um pescoço quebrado, você pode ter um braço quebrado, você vai sair com um hematoma porque você pulou na água. O mundo muitas vezes permite que nós nos jogamos, pensando que nós obtemos sucesso, mas passados dias você repara que você está com hematoma. Passados dias você percebe que quebrou o braço, e dependendo da condição você pode morrer de uma forma que você se joga na água. Principalmente se você for igual eu, bom de mergulho. Se não for alguém tirar, eu não saio. Então, se jogar para o mundo pode gerar morte para as nossas vidas, ou vai trazer sequelas para as nossas vidas, que a caminhada vai ser mais difícil. E enquanto você não fizer como esse homem identificado por Jesus, que ele já não tinha expectativa nenhuma sobre essa condição de ser curado naquele lugar, Deus não vai intervir nas nossas vidas. Quando ele não perceber que você está totalmente entregue a ele, totalmente rendido a ele, ele não tem poder de execução sobre as nossas vidas, porque nós estamos permitindo, bloqueando ele não se achegar a nós. É necessário da minha parte ter fé, acreditar que ele vai resolver os problemas da minha história de vida, e a seu tempo. Tem problemas que resolverão certamente rapidinho. A cura virá rapidinho, só de tocar na orla das suas vestes, só de Jesus estar orando, você vai ser curado. Mas talvez algumas coisas não vão ser imediatas sobre as nossas vidas, porque tem que haver sobre as nossas vidas perseverança. E nós estamos estudando Hebreus, chegando no finalzinho já, e nós estamos estudando o capítulo 11, e o professor César, ele trouxe algo assim que nos deixou realmente encantados, sobre Enoque, Noé, Abraão. Foram homens que Enoque foi retirado da terra porque ele não se corrompeu com a humanidade. E Deus falou: você é muito justo, eu enxergo você muito perto de mim, vem para mim. Essas são as minhas palavras, tá? O texto não fala isso, não, meu irmão. Mas Deus o retirou da terra para estar com Deus. E você começa a pensar, e naquela época não é igual hoje. Hoje Jesus fala com a gente, o Espírito Santo se revela a nós, nós sentimos algo diferente e nós sabemos que é Deus. Aí você vem para a igreja, a primeira pergunta que a gente faz: a Bíblia é verdadeira, professor César? Como você me prova que a Bíblia é verdadeira? Aí eu fico pensando: como assim provar que a Bíblia é verdadeira? Você não sentiu ele? Você não sentiu algo? Você já não teve algo mudado na tua vida? Já. Mas por que você quer saber se a Bíblia é verdadeira ou não? Esses homens andaram com Deus e simplesmente cumpriram o que Deus quis. Noé, ele recebeu uma ordem de Deus e falou: eu quero que você construa uma arca para mim, onde você vai colocar os animais. Deu a dimensão, deu tudo para ele, e ele: tá bom, vou construir. Ainda Deus fala: vai chover sobre a terra. Aí ele provavelmente perguntou para Deus: Deus, o que é chuva? Porque naquela época não chovia sobre a terra. A terra era estufa, era algo muito bem climatizado, e a terra funcionava sem chuva, sem molhar a terra. Ele não questionou o que era chuva, ele não questionou o barco, ele simplesmente passou 120 anos construindo a arca. Tudo só porque Deus falou: construa para mim uma arca. Abraão, quando foi chamado lá de Ur dos Caldeus,
ele recebe a seguinte orientação de Deus: sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou, Deus não falou, vai para a região sul da Mesopotâmia e lá naquele lugar você vai ter as montanhas, o rio Eufrates, tal. Aquela terra eu vou te dar. Deus não falou isso para ele. Deus disse, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar quando você chegar. Porque ele só soube quando chegou. E ele se tornou, quem se tornou? O homem, o pai da fé. Eu fico pensando, Deus, esses homens realmente creram numa totalidade com Deus e tiveram as suas vidas transformadas por causa da totalidade que eles se relacionaram com Deus. E nós, tendo da parte do Senhor o que você já recebeu, aquilo que você já teve um encontro com Ele, aquilo que você já viveu com Ele até hoje, e a gente fica gerando dúvida nos nossos corações acerca de se Ele vai ou não realizar o que Ele tem a realizar sobre as nossas vidas. Nós queremos por muitas vezes dar uma mãozinha para Deus. O dar uma mãozinha para Deus, qual é o chamado que você recebeu? Ah, Deus me chamou para ser diácono. Ah, Deus falou que eu vou falar de Jesus para as pessoas. A única coisa que eu vou poder fazer é me instruir acerca daquilo que Deus tem mostrado para mim. Se Deus mostrou que você vai ser missionário fora deste país, aconselhável para você, faça um curso de inglês. Aprenda o inglês, que vai facilitar por demais você ser um missionário por onde for. Se Deus te chamou para trabalhar numa área e as coisas estão acontecendo e Ele te mostrou, é aqui onde eu quero você, instrua naquilo que antecede a estar lá. Ah, mas lá é muito grande, eu não tenho ideia. Normalmente a promessa da parte de Deus é imensurável para o momento em que recebo, mas ela é totalmente aplicável no momento de eu receber. Então eu posso estar recebendo instruções, buscando instrução. Ah, eu não sei qual instrução. Se aproxima de Deus, encha-se de Deus, estude a palavra do Senhor, se achegue a ter conhecimento de quem é esse que se manifestou para mim, me falou, se relaciona com Ele, porque aí eu vou estar caminhando a entender o que Ele tem para a minha vida. Eu não vou ficar olhando para situações momentâneas, situações que estão perto de mim, onde eu tenho controle. Deus, sobre as nossas vidas, Ele não quer que eu entenda que eu tenha que ter controle sobre o que Ele tem para a minha vida. E eu digo isso, meu irmão, com propriedade. Deus me deu um talento de ser muito hábil nas mãos, de realizar coisas assim que pessoas não conseguem realizar fisicamente, sabe? De transformar. Ó, Clóvis, o irmão ali pediu, Clóvis, eu quero um balão de 3 metros pendurado no meio da igreja. Tá bom, balão de 3 metros pendurado na igreja. Aí dormindo, de manhã acordo, vem as ideias, construo 7 anéis, põe uma lona, puxa assim, o balão fica certinho. E do nada saiu um balão. Como você fez isso? Não sei. Como surgiu a ideia? Até hoje eu não sei. Mas foi algo que Deus me deu. E eu comecei a me gabar porque eu tinha essa habilidade que Deus colocou sobre a minha vida. As pessoas não realizavam coisas assim, falavam comigo, eu ia lá e realizava assim de boa. E aí cometi um grande erro. Eu pensei que eu era o cara, com todas essas habilidades. Fui eletricista durante muito tempo, uns 2 anos, sem sequer ter feito um curso prático de eletricidade. E resolvi as situações assim que eu falava, Deus do céu, o que é isso? E os caras falavam, nossa, Clóvis, céu, cara. E eu comecei que eu achei que eu era o cara. E passaram-se os dias até um dia que Deus me apertou tanto numa situação dessa. Aí depois eu descobri que o cara era engenheiro
lá do alto escalão, na Eletropaula, num dos prédios, o cara me prensou. Eu respondi tudo o que ele queria saber. Mas aí no meu coração, a próxima pergunta você ia dançar. Aí nesse dia eu falei, está na hora de eu me instruir tecnicamente. E aí fui para o Senai, fiz os cursos técnicos, que já me habilitaram a estar executando o que eu executo hoje. Só que isso me trouxe um problema, porque quando eu pensei que eu era o cara, a minha vida começou a dar uma, sabe, não nada dá certo, as coisas começaram a enrolar, porque eu comecei a acreditar que eu realmente era o cara. Até que a nossa madrinha de casamento, a Odete, mulher de Deus, você falou, Deus está me dizendo que você é um cara orgulhoso. Eu olhei assustado. Ele falou, porque tudo que você é, Ele tem colocado sobre a tua vida. E você está se gabando que é você que realiza. Naquele dia eu fiz igual Davi, no Salmo 50. Quando o Natan falou, você é o rei, você é o homem, ele cai de joelho, perdão e pede. Eu fiz isso. E até hoje eu tenho uma marca sobre a minha vida, que é quando se falam, Clóvis, você é o cara. Eu viro para a pessoa e falo, o cara é ele, eu só sou o Clóvis. Mas essa mensagem não é para ele que me falou, essa mensagem é para mim. Porque eu preciso entender que ele é Deus sobre a minha vida. Eu só sou um instrumento de realizar o que ele permite, dentro do meu conhecimento, realizar. Então, quando eu tenho essa fala, é dizendo aos outros, Clóvis, se ponha no teu lugar. É Deus na tua vida que faz a diferença. Você é simplesmente meu servo. Nada mais do que isso. E eu tenho entendido que eu sou servo. Eu tenho entendido que eu preciso dele. Porque no versículo 14 do capítulo 5 de João, tem algo que é muito gritante e muitas vezes a gente não se apercebe. Porque esse homem viveu a cura, pegou a sua cama, saiu andando, e ele recebe da parte de Deus, no versículo 5,14. Deixa eu abrir o celular aqui, irmão. Porque sabe por que eu leio no celular? Porque as letras no celular a gente consegue aumentar. Por isso que eu leio no celular. Melhor é 5,14. Depois Jesus encontrou-o no templo. Ele disse, eis que já está são, não peques mais, para que não se suceda coisa pior. Jesus está o alertando, continue ligado em mim, continue caminhando comigo, continue confiando em mim, porque quando eu não faço isso, o próprio Cristo o advertiu. Se você não estiver em mim, coisas piores virão sobre a tua vida. Por que piores? Porque quando a segunda recaída é pior do que a primeira. Porque você vai lutar com muito mais coisa. E aí as coisas vão ser maiores e aí talvez você não consiga voltar para Jesus. Eu vivi uma experiência com um irmão que ele tomou uma atitude dessa e ele foi embora da igreja. Aí quando ele veio me cumprimentar, eu falei, irmão, vou te falar algo, você está indo embora, mas eu só preciso dizer algo para você. Não seja orgulhoso quando Deus falar com você e você identificar o que ocorreu na tua vida. Não deixe o orgulho não fazer você voltar para Ele. Passados uns 3 anos, ele voltou para Jesus. E essas palavras foram a que Deus permitiu que eu dissesse para ele antes, para que ele tivesse coragem de vencer o orgulho e voltar para Jesus. Porque senão ele não teria voltado para Jesus. Você está caminhando com Deus? Você está se relacionando com Deus? Deus o libertou, trouxe um novo tempo, uma nova vida. É a frase que eu deixo marcada na minha vida. Clóvis, você não é o cara. O cara é Deus. Eu só sou um instrumento na mão dele. Para que não venha sobre a minha vida
piores momentos do que eu já vivi, estando na igreja, meu irmão, vivendo na igreja. O orgulho tomou conta e dentro da igreja eu tive derrota. Porque eu não sei o que é viver um dia fora da igreja. E quando eu conheci Jesus em 72, eu não tenho passado a virada do ano na igreja 5 vezes. O resto da minha vida eu passei todas as viradas do ano e eu fui acometido de ser orgulhoso dentro da igreja. Então, o inferno ele vai pegar quem está caminhando e quem não está caminhando. E eu aprendi a abrir os meus olhos ao que o Senhor tem para a minha vida e me esforçado e realmente confiar em Deus, lançando sobre Ele todas as minhas novas necessidades, todos os meus novos projetos, tudo que Ele tem colocado sobre a minha vida. Dia a dia eu tenho me esforçado a fazer com que isso permaneça lá com Ele, para que a vitória eu possa alcançar, para que eu desfrute da vida abundante que Ele falou que me daria. E essa vida abundante é justamente isso, em dias maus, em dias bons, em dias de tormenta, em dias de tranquilidade, Ele continue comigo e continue dando graça, sabedoria e principalmente da sua misericórdia sobre a minha vida, para mim continuar caminhando. Não desista dele porque você está vivendo um momento difícil. Só volte-se mais para ele, só isso. Se apegue a Deus para valer. Não permita que esse momento que é passageiro, que está sobre a tua vida, seja algo que te marque profundamente errado, mas que te marque profundamente com a glória de Deus manifestada nesse momento que você está vivendo. Entenda que esse momento que você está vivendo, você tem que vivê-lo, porque a gente não aprende nada com sucesso, a gente desfruta do sucesso. É alegre, o pessoal acredita, fala que teve sorte, um monte de coisa, mas ele não te ensina nada. Ele te ensina, o que te ensina foram as derrotas que você teve, que você superou para ser vitorioso e alcançar o sucesso nesse momento que você está vivendo o sucesso. Então o sucesso é um desfrute daquilo, da história que você teve com Deus, do relacionamento que você teve com Deus, é o que te dá a vitória. Entenda que o teu momento com Deus é todo o tempo, todo instante com Deus é você que vai ter que passar. Eu posso, a pastora pode ajudar, eu posso te orientar, as pessoas podem orar por você, mas esse momento é teu. Essa luta é tua. Não adianta. E se tem que passá-la, vai passar. Não tem como Deus tirar, porque esse momento é teu. Esse relacionamento é único na tua vida e vai fazer com que você se aproxime muito mais. E amanhã você vai poder dizer: Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Naqueles dias o Senhor foi comigo. Naqueles dias, como eu senti o Senhor comigo. E você vai poder dizer às pessoas que estão vivendo problemas semelhantes, vai poder dizer que até aqui o Senhor, mas Ele cura porque eu sou fruto da cura. Ele salva, eu sou fruto que Ele salvou. No momento que você está vivendo, eu vivi, e Ele me fez isso, me fez enxergar isso, e você nesse momento vai poder ajudar, mas a pessoa não vai poder viver um milagre igual ao teu, porque o milagre eu entendo que ele é individual, e para cada um ele tem se é um tamanho, porque para Deus todos os milagres é tudo igual. A cura de uma unha encravada, a cura de um câncer, para Deus não tem variação mas para mim muitas vezes tem, mas para Deus não tem. Então Ele faz e realiza o impossível. Amém?
E esse momento que você está vivendo, irmão, é que você tem que viver. Não entenda esse momento que você está vivendo e que talvez o Senhor nessa noite trouxe como revelação para você que você precisa voltar o teu olhar para Jesus. É hora de voltar a estar plenamente em Jesus, como algo que, mas e eu o que eu faço? E é uma das lutas que a gente tem que entender. Mas e eu? Você é instrumento. Mas essa condição de mais pertence a Deus. E é disso que eu tenho que romper. Mas ele vai ser salvo, vai ser transformado. Se for para ser transformado, vai. Casamento de 9 anos de separação, e a gente ministrando, eu e minha esposa conversando, e um dia ela chega pra gente: Clóvis, estou sentindo umas coisas diferentes pelo meu ex-marido. Falei: nossa, depois de 9 anos, Clóvis? A gente só orou, voltaram. 9 anos de separação. Que se você perguntasse para mim como homem, você fala: 9 anos é muito tempo para você firmar. Você afirmaria: não, vai para arte para outra que não tem jeito. Mas é Deus que tem o controle das situações. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem que ter o controle da situação da nossa vida. E nós entregarmos todas as áreas e permitir que Deus continue trabalhando no nosso interior para que haja transformação em mim. Porque o importante é você. No casamento é importante o indivíduo. O outro vai desfrutar à medida do que eu me envolvo com Deus. Se eu não me envolvo, a outra parte não desfruta. E os olhos da outra parte também não se abrem. Então depende de mim. Faz a tua parte. O que Deus tem falado para você fazer, é isso que você tem que fazer. Feche os seus olhos e apresente o que o Senhor fez nesta noite, para que você precisa realmente confiar essa parte da tua vida nas mãos de Deus. Mas eu não tenho. Meu desafio para você é só crer. Acredite. Tome uma decisão para que Ele resolva o problema, esse problema na tua vida. Só decide: Deus, eu entrego na tua mão e resolva. Faça só isso. E é isso que Deus quer que você fale nesta noite. Senhor, te damos graças e te louvamos porque o Senhor é Deus. E na tua imensidão deste universo, o Senhor para a se importar com cada um dos teus filhos neste lugar. E as orações do Senhor neste momento tem ouvido dos teus filhos aquilo que eles deixaram de focar em ti, começaram a acreditar que se eles fazendo algo, tendo algo adquirido, tendo as coisas que são palpáveis sobre a vida deles, que eles pudessem fazer, e isso vai ajudar a mudar esta situação. O que vai ajudar a mudar a situação é quando eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor, e que o Senhor possa estar dando força a cada um deles que estão colocando isto diante do teu altar, colocando, Senhor Jesus, sobre uma condição até, Deus, eu já não acredito mais que isso possa ocorrer, mas como o Senhor é Deus, coloco diante do teu altar. Essas orações chegando no teu altar, Pai, começa o teu mover, trazendo a existência para que já surja na vida dos teus filhos fé, porque fé é o Senhor que dá, na nossa parte é só nós crermos, Pai. E por isso eu te peço, pelo teu poder, se mova na vida dos teus filhos, aquilo que estava travado, aquilo que estava, Jesus, parado, porque não havia uma confiabilidade total na vida dos teus filhos, Pai. Torna isto livre sobre a vida dos teus filhos e começa o teu mover, trazendo a existência e mudando a história da vida dos teus filhos nestas áreas que foram entregues diante de ti. Mas, Pai, que principalmente, Pai, eu te peço, Senhor,
Que seja levantado um Ebenezer nessas situações dos teus filhos, para que vivam uma experiência com o autor do milagre, porque o milagre é algo fantástico, mas é somente um momento, se não se relacionarmos com o Senhor. E por isso eu te peço, Pai, que eles vivam este relacionamento com o Senhor, desfrutando da existência, do encaminhamento, da transformação que o Senhor está dando aos teus filhos nesta noite, para que eles vivam a bênção que o Senhor tem reservada a eles, para que o teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Alguém quer que nós oremos por você aqui na frente? Porque se você tiver dúvida ainda acerca do que Deus vai fazer pelo que você tomou de atitude, o que eu não quero é que não tenha dúvida no teu coração. E o diabo não vai cercear se você talvez falar, mas eu gostaria que orasse por mim. Vem aqui na frente para nós orarmos. Porque não pode haver dúvida no teu coração, não pode haver isto sobre a tua vida, porque o Senhor vai te curar nesta noite, o Senhor vai te dar força nesta noite, para que o poder dele seja manifesto e você seja instrumento do Senhor. Tem mais alguém? Quero que nós saiamos desta reunião com dúvida do que Deus tem a fazer na sua vida, meu irmão. O inferno não vai ganhar essa batalha se dependermos do que Deus vai realizar. Deus, sobre a incredulidade dos teus filhos, de não terem a certeza deles viverem a bênção de viver a transformação, sobre esta incerteza eu lanço a minha fé, Pai, para que a vida dos teus filhos sejam transformadas e eles desfrutem do teu mover sobre as áreas das vidas dos teus filhos. Senhor, vem com o teu poder e manifesta, Senhor Jesus, a cura. Esta certeza de que o Senhor vai realizar na vida dos teus filhos, e que nesta noite hoje seja um divisor de águas, que essa incredulidade, essa dúvida caia por terra agora em nome de Jesus, e o Senhor venha estar acrescentando, Senhor Jesus, fé sobre a vida dos teus filhos, a condição deles começarem a crer que o Senhor é poderoso, é galardoador daqueles que o buscam, e eles estão te buscando, Senhor. Que eles vivam a transformação, que vivamos, Pai, para que o teu nome seja glorificado neste lugar, porque o Senhor continua sendo Deus sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque este socorro nós temos em Ti. Obrigado porque o Senhor inclina os seus olhos e atenta-nos para este momento. Que os teus filhos vivam uma semana onde eles verão o Senhor cuidando, o Senhor agindo, Pai, para que a vida dos teus filhos esteja surgindo fé e toda a ação, Pai, para que isso seja secado durante a semana, para que isso seja exterminado da vida dos teus filhos. Eu te peço que pelo teu poder guarda-os para que isso floresça dentro da alma dos teus filhos e haja um posicionamento para viver um 2019 diferente do que viveram este ano, Pai. Traga o novo para este ano, que eles desfrutem de um final de ano onde eles se aproximem de Ti, para que vivamos um ano onde o Senhor terá pleno controle das nossas vidas, seja financeira, seja física, seja emocional, mas que essas situações que nós como homem vivemos estejam cuidadas e amparadas por Ti, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.